Oi gente, aqui é a Vi e no vídeo de hoje eu vou comparar o livro Pequenas Grandes Mentiras com a série. Eu estou proclamando aqui uma nova religião chamada Liane Moriarty, chamada Pequenas Grandes Mentiras, porque eu amei esse livro, foi uma das melhores surpresas desse ano. Eu fiquei apaixonada pela escrita da autora, pela história, pela profundidade. E a partir daí, depois que eu postei uma resenha lá no meu Instagram, muita gente veio me falar que também era uma série, eu não sabia. Então eu fui logo assistir a série e aqui eu estou comparando as duas coisas. Para começar, eu vou contar pra vocês a história. E aqui a gente vai ter três mães que são mães de primeiro jardim, digamos assim. As três são mães de crianças que vão pra mesma sala e acabam se conhecendo lá no primeiro dia de aula, acho que no dia de adaptação, enfim. Que são a Madeleine, que é uma mãe que tem dois filhos, só que a primeira filha, ela já é mais velha. O marido dela abandonou ela depois que a Abigail era o nenê. E agora ela tem uma filha com outro homem, que ela é casada. E este marido que abandonou a Abigail, a filha, também teve uma filha com outra pessoa que também vai pra mesma sala. Então assim, já sabe a bagunça que é. A segunda mãe que a gente tem aqui é a Celeste. Ela é mãe de gêmeos. Alguma coisa na história dela não é tão perfeita quanto parece, porque ela tem aparentemente a vida perfeita. O marido perfeito, carinhoso, pai presente, crianças incríveis, uma casa maravilhosa. Só que tem muita coisa embaixo do tapete que a gente não conhece sobre a Celeste, inclusive violência doméstica. Em terceiro lugar, a gente tem a Jane, que ela é uma mãe solo. Ela foi estuprada e a partir daí, desse estupro, nasceu Ziggy, uma criança super amorosa, super maravilhosa. E a Jane tem, assim, lapsos de memória com relação ao pai do Ziggy, porque foi uma noite horrível pra ela, ela se sente muito mal, então ela não sabe muito bem quem é o pai. A partir daí, você sabe que a história é cheia de gatilhos, né, pessoal? Então, assim, a gente tem essa história aí das três mulheres que ficam amigas, a gente vai acompanhando a trajetória delas, ao mesmo tempo em que no livro e na série nós temos um assassinato. Nós não sabemos quem foi assassinado, nós não sabemos como, e não sabemos quando. E muito menos quem foi o assassino, né? A gente vai descobrindo isso só no final do livro, né? Depois que a gente passa por toda a trajetória. Então, o plot é basicamente esse, tanto do livro quanto da série. A diferença entre os dois é que, assim, eu, Virgínia, particularmente, gostei muito das duas coisas, só que eu tento separar a história de cada uma delas. O livro é perfeito, o livro é incrível, não se esqueçam que ele é cheio de gatilhos, tá? Então talvez não seja uma boa ideia se você tem gatilho com várias dessas questões que eu já contei pra vocês. E a série tem alguns pontos um pouco diferentes, assim, do livro. Por exemplo, a Madeleine, ela trai o seu marido na série. E é uma coisa que no livro não está presente. Não é um spoiler da série, tá, pessoal? Isso é tratado desde o começo, a gente sabe dessa infidelidade da Madeleine. E não é uma coisa que eu gostei tanto, porque a Madeleine é uma das minhas personagens preferidas. Eu achei ela muito cheia de profundidade, cheia de questões discutíveis, principalmente pela questão que ela não sabe lidar muito bem com o fato de um ex-marido dela agora ser um ótimo pai, enquanto ele abandonou uma das filhas. E eu achei que todo esse esforço pra ela entender, pra ela ter um bom lugar, assim, com a Abigail, filha dela, e tentar tratar das questões da própria família dela, ela foi colocada em uma situação totalmente paralela que talvez possa fazer com que ela perca o respeito das pessoas, entende? E ela é uma mulher forte, uma mulher incrível, e no livro não tem essa traição, então é uma das coisas que eu não gostei muito assim. Mas, pra mim, um ponto super positivo da série é que nós temos muito visual. A história, ela se passa numa praia, né, numa cidade de praia, então é incrível, uma cidade do litoral. É incrível ver tanto as imagens, assim, a música, a fotografia é perfeita, e a série, ela tem um ar de suspense, assim, que no livro a gente sente só no começo dos capítulos. E é esse tipo de suspense que a gente só vê no livro no final dos capítulos, que a gente tem algumas partes em que a gente vê um pouco do depoimento das pessoas que estavam lá no dia falando sobre o assassinato. Mas na série, é todo o environment, todo o ambiente, assim, da série, ele é mais suspeito, ele dá mais suspense, então a gente leva muito susto na série por conta das músicas. A trilha sonora é perfeita, meu Deus, incrível as músicas, principalmente da abertura. Eu fico cantando ela mentalmente aqui. É muito legal. Eu gosto bastante da parte visual, assim, da série. Eu acho que ajuda muito a fazer com que a gente entre no clima e entre a fundo na história. Pra gente terminar esse comparativo, eu gostaria de falar que o livro e a primeira temporada da série são praticamente idênticos.
idênticos, são duas mídias diferentes, é claro, como eu falei, no livro tem coisas que na série não tem, na série tem coisas que no livro não tem, mas é basicamente a mesma história, assim, história geral. A gente termina o livro descobrindo quem morreu, como morreu e enfim, essas coisas, assim como a gente termina a série. Porém, a série não parou por aí. A série tem uma segunda temporada, que é o que vai acontecer depois desse assassinato, o que não tem aqui. Então, personagens como a Bonnie e a Renata, que são pessoas que no livro, nesse primeiro momento aqui, são tratadas como pessoas de lado da história, são meio side characters, sabe? Não são protagonistas, como eu posso dizer. São só personagens secundários. Na série, na segunda temporada, elas vão tomar um partido maior. A gente vai conhecer um pouco mais da história delas, das duas personagens e também das três mães principais. Eu gostei muito da segunda temporada. Eu achei o máximo que ela conseguiu me prender da mesma forma que a primeira conseguiu, da mesma forma que o livro conseguiu, mas ao mesmo tempo eu fiquei me sentindo meio tipo... Será que foi perfeito? Eu sei que a segunda temporada também teve a participação da Liane Moriarty como roteirista, não sei. Teve a participação dela lá, teve o toque dela lá. Então eu acho que não foi só jogado, entende? Foi uma coisa planejada, pensada, com base na criadora da história, no que ela imaginou que aconteceu depois, eu espero. E isso fez com que a série realmente fizesse sentido, sabe? A segunda temporada. Eu gostei bastante da segunda, eu achei muito mais tensa que a primeira. E, assim, eu só tenho a recomendar pra vocês, tanto a série, né, em inglês se chama Big Little Lies, quanto o livro Pequenas Grandes Mentiras, porque ambos são incríveis e são temas relevantes, né? Nós vamos falar sobre violência doméstica, nós vamos falar sobre infidelidade, que seja, nós vamos falar sobre estupro, nós vamos falar sobre bullying também, porque as crianças também, elas têm as tramas delas, tá? Não é só, tipo, as mães e as crianças estão ali, pronto, não, elas também são personagens profundos que têm uma história por trás, enfim, tudo tem porquê nesse livro. É relevante, sabe? É uma história interessante e relevante. Porém, não se esqueçam aqui do aviso de gatilho já, porque tem muitos gatilhos aqui, tomem cuidado. Deem uma pesquisada maior antes de escolher esse livro. De preferência assistindo a minha resenha lá no Instagram, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo se você já assistiu essa série, se você já leu esse livro, ou se tem outro comparativo livro-série, livro-filme que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!